Agora que a gente já trouxe a imagem para dentro da plataforma do Photoshop, vamos supor que a gente queira selecionar somente o Hulk, tirar todo esse background daqui e fazer uma seleção simplesmente do personagem mesmo. Tem algumas formas de você fazer isso, e nessa aula eu vou ensinar como você pode utilizar os laços para isso. Então eu vou clicar e segurar aqui, e a primeira ferramenta que você vai ver é a ferramenta laço. Eu vou clicar nela, e você pode ver aqui que o seu cursor já muda o formato dele. O laço ele é a ferramenta mais simples de todas. Você simplesmente clica em um ponto, segura e vai fazendo um desenho, simplesmente arrastando o seu mouse. Ele é uma ferramenta muito simples mesmo, então você não vai conseguir fazer uma seleção muito detalhada com esse laço. E aqui no final você fecha unindo o ponto final com o ponto inicial. Aqui eu vou soltar o mouse e pronto, ele faz a sua seleção. A partir do momento que você tem uma seleção já, você pode perceber aqui em cima que existem algumas opções. Você pode utilizar novamente o laço, por exemplo, nessa opção que está selecionada, se eu usar novamente o laço, tudo que eu selecionar vai sair da minha seleção original. Então eu vou pegar uma partezinha aqui, por exemplo, que não deveria pertencer a essa seleção. E vou fechar aqui. Pode perceber que essa parte que eu selecionei saiu da minha seleção original, porque esse modo aqui está selecionado. Vou fazer aqui mais uma vez. Essa parte branca aqui não pertence, então eu vou selecionar ela, uma parte dela, e fechar minha seleção aqui. Pronto, toda essa parte aqui saiu da minha seleção original. E uma outra coisa também que dá para você fazer é se você clicar aqui, faz justamente o inverso. Agora tudo que eu selecionar vai ser acrescentado à minha seleção original. Então eu posso perceber aqui que tem um pedacinho dele que está fora da seleção, e eu venho aqui, seleciono esse pedacinho aqui e acrescento. Pode perceber aqui que foi acrescentado. Mas tudo isso é muito rudimentar pela ferramenta laço, porque é a mão livre mesmo. Então você tem que ficar acrescentando e retirando. Só para ensinar, deixar um pouco mais fácil, eu vou ensinar aqui um atalho que você pode utilizar. Você pode utilizar o Alt. Enquanto você segurar o Alt, tudo que você selecionar sai da seleção, que foi a primeira coisa que eu ensinei lá. Eu fiz essa seleção toda segurando o Alt, então ela saiu da minha seleção original. Se em vez do Alt eu utilizar o Shift, é o contrário. Tudo que eu selecionar vai ser acrescentado. Então eu vou pegar uma partezinha aqui, selecionar tudo isso segurando o Shift, e pode perceber que isso foi acrescentado à sua seleção original. Bom, se você quiser desfazer toda a seleção, o atalho é Ctrl D. Então, aqui eu ensinei como utilizaria o laço para isso, e existem alguns outros tipos de laço que fornecem outras utilidades. Então, aqui eu cliquei e segurei, e vou mostrar agora o laço poligonal. O laço poligonal, você não vai clicar e fazer um desenho. Você vai dar vários cliques, e esses cliques formam linhas retas. Então, eu vou dar um clique aqui, escolher um outro ponto, dar um outro clique, e assim por diante. E sempre que você der um clique, ele traça uma linha reta entre o ponto anterior e o ponto que você acabou de clicar. Então você pode fazer aqui com a precisão que você queira. Eu estou fazendo aqui meio por cima mesmo, só para ilustrar como seria o funcionamento dessa ferramenta. Ela é muito adequada para pontos como esse aqui que eu estou chegando agora. Nessa região aqui eu vou dar um clique. Aqui eu posso segurar o Shift, que é um atalho que vai fazer o laço e vir só na horizontal. E que você pode perceber que a seleção fica muito boa nessa região, porque ela é uma região reta. E é para isso que é feito o laço poligonal. O laço poligonal é para regiões retas. Então a minha seleção ficou muito boa aqui, mas no restante ela não ficou tão boa porque eu não quis dar muito zoom e eu fiz ela meio por cima mesmo. Então você pode perceber que o laço poligonal já tem algumas utilidades extras. E aqui continuam válidos aqueles dois atalhos. Se eu segurar o Alt e fizer uma nova seleção, tudo que eu selecionar vai ser retirado da minha seleção original. Se eu segurar o Shift e fizer uma seleção, vou fazer uma seleção aleatória só para ilustrar mesmo, isso vai ser acrescentado à minha seleção original. Então agora eu vou apertar Ctrl D para desfazer essa seleção toda e vou mostrar o último tipo de laço, que é o laço magnético. O laço magnético ele é bem interessante, só porque não está selecionada a minha camada aqui, agora sim.
O laço magnético ele é bem interessante porque ele tenta reconhecer a diferença de cores dentro de uma imagem. Então eu vou dar um clique aqui, é só um clique mesmo, não precisa segurar no mouse, você dá um clique e vai arrastando o seu mouse devagarzinho, que ele vai reconhecendo a diferença de cor entre o plano de fundo e o que você quer selecionar. Você pode perceber que ele falha em alguns momentos, mas no geral é uma seleção bem boa. E se você for passando esse mouse bem devagarzinho, ele vai reconhecendo de uma forma melhor. Aqui eu vou terminar a seleção, estou fazendo um pouco rápido só para ilustrar mesmo. Mas você pode ver que mesmo assim ele está reconhecendo bem. Aqui essa região vai ser um pouco mais simples mesmo. E aqui, para fechar, quando aparece aquela bolinha ali na ferramenta, você pode dar um clique que vai fechar a sua seleção. Pode ver que ela já ficou bem melhor que as outras seleções. E aí, a partir disso, eu poderia pegar essa imagem, voltar para a minha ferramenta mover, pegar essa imagem e arrastar ela para outro local. Pronto, você cortou ela do seu background. Para voltar, o atalho aqui é Ctrl Alt Z. Então, eu voltei aqui à ação que eu fiz. E supondo que você fez essa seleção com com a ferramenta seleção magnética e você queira melhorar ela um pouco ainda, você pode dar zoom em algumas regiões específicas que você acha que não ficou tão bom e ir acrescentando, utilizando aqueles atalhos que eu ensinei, do Shift e do Alt. Aqui no caso seria o Shift, eu vou acrescentar e aí você vai tornando a sua seleção tão precisa quanto você queira. Você pode perceber aqui que o laço magnético não funcionou tão bem, então você poderia utilizar, por exemplo, o laço poligonal para incluir essa área aqui. Aqui eu fecho e já incluí uma nova área, a minha seleção ficou um pouco melhor. Então, geralmente o trabalho de seleção é feito assim. Você escolhe uma ferramenta que se adequa melhor àquele caso, faz uma seleção original e você vai incrementando ela utilizando o Shift e vai retirando coisas que ficaram a mais utilizando o Alt. E você pode utilizar os laços combinados também, não precisa utilizar só um tipo de seleção para cada imagem.